Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem achou diz amém. Eu amo esse texto. Está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala nada mais, nada menos daquilo que todo mundo carrega para a igreja e que tem pelo menos duas em cada casa. Estamos falando da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Meu Deus. Nenhum outro livro influenciou durante tantas gerações. A Bíblia foi perseguida por homens poderosos. Rasgaram a Bíblia, queimaram ela. As suas páginas foram banhadas com sangue de leitores fiéis, mas ela conseguiu persistir. Foram muitas investidas contra a Bíblia. Ela venceu homens maldosos que tentaram modificá-la ao longo dos tempos. Ela venceu a própria ação do tempo, porque o papiro e o pergaminho são materiais frágeis, podendo facilmente ser rasgado, facilmente ser destruído por insetos ou roedores. Mas a Bíblia conseguiu vencer. Ela persistiu. Foram muitas tentativas. Satanás tentou o tempo inteiro retirá-la da nossa mão. Você não sabe quantas tentativas do inferno para que nós não tivéssemos em nossa mão uma cópia, um exemplar da Bíblia Sagrada. Hoje, são mais de 4 bilhões de exemplares vendidos. Cada casa tem pelo menos duas aqui, no mínimo duas. A Bíblia conseguiu vencer. E era para ter dado errado, nada era para ter dado certo na Bíblia. Desde a sua composição, ela cobre um período de cerca de 1.600 anos de Gênesis a Apocalipse. O escritor do livro de Gênesis nunca sonhou em conhecer o escritor do livro de Apocalipse. Moisés não sabia da existência futura de João. E assim seguem todos os outros 40 escritores. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes. São 66 livros. Esses 40 escritores são os mais diversos possíveis. Moisés era um estadista. Amós era pastor de ovelha. Pedro e João eram simplesmente pescadores. Aí tínhamos Paulo, um rabino filósofo. Tínhamos Lucas, médico. Salomão e Davi, reis. Esdras, sacerdote. Neemias, funcionário público. E Daniel, primeiro-ministro. Essa junção não era para ter dado certo. Ninguém consegue juntar e dizer assim: vamos nós aqui escrever um livro, vamos. E aí, cada um escolhe uma parte do livro. E qual é o tema? O tema está aberto. O livro não sai prestando. Não era para ter dado certo. São 40 escritores. Diferentes épocas, diferente tempo. E por que é que a Bíblia deu certo? É aqui que eu quero a sua ajuda para pregar. Porque se você não der glória a Deus, você precisa levantar e ir para casa. A Bíblia deu certo porque são 40 escritores, mas há apenas um autor da Bíblia. O autor da Bíblia está sentado no céu de glória. Ainda que as pessoas façam palestras no meio da rua, dizendo que a Bíblia precisa ser modificada, ainda que alguém se levante contra ela, eu quero ver tirar o autor de cima do trono. Não gostou do que está escrito na Bíblia, processa o autor. Tentar anular alguma palavra escrita pelo autor da Bíblia, não consegue, porque ele é soberano, está no céu de glória, é poderoso. O que ele escreveu, ninguém jamais conseguirá apagar. Aleluia!
Aleluia. Por que é que a Bíblia deu certo? A Bíblia deu certo porque ela é a palavra de Deus. O livro de Hebreus é a palavra viva e poderosa. Por que é que ela é viva? Ela é viva porque ela é o próprio Cristo. A palavra não é separável de Deus. Deus e a sua palavra é tudo a mesma coisa. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ele mesmo é a palavra que nós estamos pregando aqui nessa noite. Você não entendeu, não? Eu estou pregando o que aqui, irmão? Estou pregando o que está saindo da minha boca aqui é Cristo. Jesus Cristo está na casa. Quem pode dar glória a Deus? Ele está na casa. Quando o pregador prega a palavra, ele está na casa. Por isso que ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Está na casa. Ele é a palavra. Aleluia. Sabe por que persistiu? Porque essa palavra é uma espada de 2 fios, uma espada afiada, e nada pode ir contra uma espada afiada. Ou vai na mesma direção da espada, ou se ir contra, é furado por ela, é penetrado por ela. Imagine alguém com a espada e vem um desavisado correndo lá para cá. O que vai acontecer com ele? Quem pode ir contra a palavra de Deus? Quem pode ir contra a palavra de Deus? Eu sei o que é ouvir a palavra de Deus. Os dias maus que eu passei no hospital, uma das coisas que não saiu da minha cabeceira, não tinha força nem de ler, mas a palavra de Deus. De volta e meia eu pegava ela e lia alguma coisinha. Era o que estava me alimentando, o que estava me segurando, o que estava me sustentando, o que estava me mantendo em pé. Aí daqui a pouco alguém mandava um versículo da Bíblia para mim, e outro dizia que a igreja estava orando. Aleluia. Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Só quem ama a palavra de Deus aí manifesta uma reação. Exposta uma reação porque você ama a palavra. Quem trouxe a Bíblia Sagrada tem uma mania agora de levar a Bíblia somente no celular. Irmão, eu tenho uma Bíblia no celular, mas isso aqui é símbolo, isso aqui é símbolo, isso aqui é símbolo, isso aqui é símbolo. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Foi lido um texto aqui falando da sabedoria de Salomão. A palavra de Deus é uma espada. Agora olha essa situação que aconteceu com Salomão. Tinham 2 mulheres que estavam brigando acerca de um bebê. As 2 mulheres eram prostitutas, dormiam junto com os filhos da mesma idade, e uma delas dormiu por cima do filho e matou a criança. A outra, ao acordar, acordou primeiro, viu que o filho que tinha matado o próprio filho, pegou o filho vivo, tomou para si, pegou o morto e colocou no outro lugar. Levaram a situação até Salomão. Uma dizia o filho é meu, outra dizia o filho é dela, outra dizia o filho é meu, outra dizia o filho é meu. Aquela briga, aquela confusão. Então Salomão disse assim: o filho é seu, a mulher disse é meu. Salomão perguntou para o outro: o filho também é seu, o filho também é meu. Tragam uma espada. Tragam a espada. Por quê? Tragam a espada porque ela é apta para discernir as intenções do coração. Tragam a espada. Diante da espada a verdade sempre vai prevalecer. Pregadores que pregam a palavra sabem disso. Diante da palavra a verdade sempre vai prevalecer. Ainda que doa, ainda que precise morrer pela palavra, tragam a espada. Aleluia. Quando a espada foi colocada diante das 2, Salomão disse assim: ó, partam a criança no meio, um pedaço para um pedaço para outra. A mãe, que era a verdadeira mãe, disse: não precisa disso, entrega o bebê para outra, deixa para ela, é filho dela. Aí Salomão disse: acabei de encontrar a mãe verdadeira, porque a palavra mostra quem tem a verdade. Só a palavra.
Não é que a gente idolatra a Bíblia, é que a palavra de Deus é o próprio Cristo. E conhecereis o Cristo, a palavra, e a palavra vos libertará. Aleluia, aleluia. Ela é espada, diga espada. Não, irmão, você disse que ia me ajudar, diga espada. Isso. Por que ela é espada? Para que serve a espada? A espada é instrumento de justiça. Os reis andavam com espada. Os imperadores andavam com espada. Oficiais de justiça andavam com espada. A espada é instrumento de justiça. Por isso que diante da espada a verdade sempre prevalecerá. Mas também a espada sempre foi utilizada como um tipo de armadura para a guerra. A espada é diferente de qualquer outro instrumento de guerra. É diferente do escudo. O escudo é uma armadura apenas de defesa. É diferente do arco e flecha. Instrumento apenas de ataque. A espada não. A espada serve para defesa e a espada serve para ataque. A espada se defende de outra espada através do trinil da espada. E a espada ataca através dos seus cortes violentos. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, ele disse assim, e tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele estava dizendo, tomem a palavra e utilizem ela como espada. Utilizem ela para se defender, utilizem ela para atacar também. E o próprio apóstolo Paulo mostrou como que se defende, como que se ataca com a espada. Diz a Bíblia diversas vezes que Paulo precisou debater em sinagogas, em praças públicas, com os fariseus da época, com os saduceus, com os essênios, com os zelotes, com todos aqueles que vinham contra ele e contra a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo precisou diversas vezes combates violentos com a palavra do Espírito. Jesus precisava combater as heresias dos fariseus, as mentiras e as suas hipocrisias. Mas de todos os combates por meio da palavra, o que ficou mais marcado na história da Bíblia foi o combate no deserto. Foi no deserto que Jesus mostrou como que se usa a espada do Espírito. Porque para tudo que Satanás vinha com as suas mentiras, porque Satanás também usa a palavra, mas usa com a motivação errada e utiliza-se com intenções erradas e de maneira distorcida. Satanás disse para ele, transforme essas pedras em pães. Ele disse, não, Satanás, porque está escrito em Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem. Satanás disse, então está escrito também que os teus anjos darão ordem ao teu respeito e te guardarão, então lança-te daqui. Jesus disse, não, Satanás, está escrito em Deuteronômio 6:16, não tentarás ao Senhor teu Deus. Merece um glória maior, irmão. Estamos mostrando aqui Jesus cortando Satanás com a espada. Aí Satanás disse, então se você prostrar e me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito em Deuteronômio 6:13, somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele. Irmão, então, para eu usar a espada que é a palavra de Deus, eu preciso ter um bocado de versículo decorado e ficar usando. Não é isso não. Não foi isso que Jesus fez. Jesus aplicou a palavra naquele momento que ele precisou dela. É assim que se usa a espada, aplicando ela nos momentos certos. Quais momentos? Nos momentos de afronta, nos momentos de adversidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus e te desperta a fé.
Quando você está caído no leito do hospital, você ouve a Bíblia dizer assim, ó: ei, e porão as mãos sobre os enfermos e eu, o Senhor, os curarei. Isso aí tem que despertar fé em você. Aí você está passando por aquelas lutas, você peca. Quem aqui não peca, levante a mão. Só quem não peca. Opa, todo mundo peca. A gente peca, né, irmão? Aí você peca e daqui a pouco Satanás começa no seu ouvido: você não merece mais ser chamado filho de Deus. Você não merece, não pode mais ir para a casa dele. Você tem que se esconder. Você tem que desviar. Você tem que sair da presença dele. Aí você tem que pegar a Bíblia. E só para quem lê a Bíblia vai saber que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra de Deus. Aí você está passando pelas suas dificuldades, começa um monte de gente te perseguir, aí você vai para Salmo. Chega lá em Salmo, tem a palavra desembanhada para você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você sai da presença de Deus. Existem aqueles que saem da presença de Deus e ficam dentro da casa. E existem aqueles que saem da presença de Deus e vai para a rua. Aí tá até querendo voltar. Aí Satanás fala assim: voltar para quê? Você não é mais filho. Aí quem lê a Bíblia sabe muito bem que o filho pródigo, apesar de ter saído, não deixou de ser filho. E que o pai estava esperando ele voltar. Sabe também que está escrito em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você não é servo, você é filho. Você não é servo, um servo qualquer, que se você não presta mais, os teus serviços é jogado fora, não. Você é filho, 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 você é filho. Arabaxandarabacaia. Quem aqui gosta de dar presente para os filhos? Você é pai, você gosta de dar presente para o seu filho. Gosta de dar presente bom para o seu filho, né? Jesus está me dizendo aqui, ó: o pai está querendo dar presente bom para filho. Tem gente que nem para querer presente bom presta. O pai está querendo dar presente bom para os filhos dele. Quem dá carro novo para crente não é Satanás, e não é o muito serviço, muito trabalho, é Deus. Quem dá casa boa para crente é Deus. Quem dá emprego bom para crente é Deus. Quem aumenta salário de crente é Deus. Ele tem presente para dar para os seus filhos. Aleluia. 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 Quais são as ações da Bíblia? A Bíblia conduz a fé. Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Se você não ouve, você não pode ter fé. Mas se você ouve a palavra, você passa a ter fé. Então a palavra te traz fé no que a própria palavra falou. O que é que a palavra traz também? A palavra é alimento. 1 Pedro 2:2. O leite. O que é que a palavra é? A palavra santifica. João 17:17. Jesus orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra protege-nos contra o pecado. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora imagine aí a figura da palavra, que é uma espada, e um coraçãozinho velho de carne. E a palavra sendo escondida dentro do coração, a espada sendo escondida dentro de um coraçãozinho de carne. O que é que vai acontecer? A palavra, ela penetra o nosso coração, fazendo ele sangrar. Porque servir a Deus é viver em renúncia.
Só vive uma vida sem pecado aquele que vive de renúncia. Só esconde a palavra dentro do coração aquele que de fato decide não pecar contra Deus. Aquele que decide viver uma vida como um verdadeiro cidadão do céu. Aleluia. Qual é o personagem central da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus? O personagem central da palavra de Deus não é outro, é Jesus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é a nossa libertação. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Em Josué, ele é o grande conquistador. Em Juízes, ele é o juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei dos reis. Em 1 e 2 Crônica, ele é o grande monarca. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o restaurador do seu povo. Em Esté, ele é o redentor que vive. Em Salmo, ele é o refúgio e fortaleza. Em Provérbios, ele é o professor da sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, ele é o noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o oleiro. Em Lamentações, ele é a misericórdia. Em Ezequiel, ele é o avivador. Em Daniel, ele é o ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo. Em Joel, é o que derrama o Espírito. Em Amós, é o pastor de Israel. Em Obadias, é a justiça. Em Jonas, é o missionário. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza de seu povo. Em Abacuque, é o avivalista. Em Ageu, é o desejado das nações. Em Sofonias, ele é a proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem do renovo. Em Sofonias, ele é a proteção. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias de Israel. Em Marcos, ele é o carpinteiro. Em Lucas, ele é o médico amado. Em João, ele é o verbo. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o justificador. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Em Gálatas, ele é o Senhor da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem de Deus. Em Tessalonicenses 1 e 2, ele é o que arrebata a sua igreja. Eu estou falando dele, ele já está na casa. Eu estou sentindo ele na casa. Em Filemão, ele é o nosso fiador. Em Hebreus, ele é o consumador da fé. Em Tiago, é o legislador. Em 1 e 2 Pedro, ele é o nosso bispo. Em 1, 2 e 3 João, ele é o advogado da igreja. Em Judas, é o que virá com milhares e milhares de anjos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que está sentado no trono de glória, é aquele que tem a sua presença, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Sabe o que é que está acontecendo aqui nessa noite? Avivamento pela palavra de Deus. Aí você pode acreditar. Não acredite em avivamento através de hino de forró.
O verdadeiro avivamento é produzido por meio da palavra. O avivamento no tempo do rei Asa veio pela palavra. A Bíblia diz que na reconstrução de Jerusalém, Neemias, Esdras, leu a palavra e o povo foi avivado. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 22, a Bíblia conta a história do rei Josias. Naquele período, senhoras e senhores, eles haviam esquecido da palavra de Deus. Olha que perigo. Passaram-se 75 anos sem ler a palavra, presbítero Juarez. 75 anos. Só rei ruim em Judá. Só rei ruim em Israel. Imagine vocês, se Satanás conseguisse concluir o plano dele e através desse STF aí que só presta para bagunçar, tirasse as Bíblias do nosso meio. Passaram-se 75 anos sem ninguém ler a Bíblia. O que aconteceria? Hoje em dia, com a Bíblia, tem gente que diz algumas coisas que está na Bíblia que não está. Tem gente que diz assim, ó, porque não cai uma folha da água, uma folha da árvore, isso está na Bíblia, irmão. Não está na Bíblia, irmão. Mas depois de 75 anos, isso aí ia ser como se estivesse. E coisas que não estão ia ser implantadas. Por quê? Porque ninguém tem a Bíblia para provar. Imagine 75 anos sem a harpa cristã. Os hinos esquecidos. O nosso culto esquecido. Assim estava no período do rei Josias. Aí nasceu Josias. Com 8 anos de idade, ele assumiu a congregação. Aí Josias tinha, um menino de 8 anos, ele tem os seus heróis. Josias tinha como herói dele o rei Davi. Então Josias disse, eu vou ser um rei como foi Davi. Aí perguntaram a Josias, Josias, e o que é que você vai fazer para ser como Davi? Não tem a Bíblia? Não sabe? Aí Josias disse, eu não sei. Mas está vendo aquele templozinho todo velho, caído lá, as portas caídas? Eu vou reformar ele. Todo mundo sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. O templo caiu nos pedaços. Dentro do templo cheio de folha, as paredes sujas, cheio de cupim, tudo destruído. Aí Josias começou a entrar no templo, todos os soldados, todo mundo começaram a reformar o templo, vieram os arquitetos e começaram a varrer o templo, e daqui a pouco acharam um livro. Acharam um livro. Todo empoeirado. Lá dentro do templo. Aí o menino veio correndo e disse, ô Josias, Josias, achamos esse livro. Que livro é esse? Traz alguém para que possa ler o livro. Trouxeram alguém para ler o livro e começaram a ler o livro para Josias. Irmão. A Bíblia diz que Josias começou a chorar de junto da pilastra do templo. O sacerdote começou a chorar. A nação de Israel começou a chorar. Era a Bíblia, irmão. Opa! Acharam a Bíblia dentro do templo. Eu profetizo em nome de Jesus que se lá fora perderem a Bíblia, ainda encontrarão a Bíblia dentro do templo. Podem distorcer lá fora, mas aqui dentro é Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Aqui dentro não, aqui dentro homem casa com mulher, mulher casa com homem. Aqui dentro é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. O pecado ainda é pecado. Aí Josias achou a Bíblia. O que foi que Josias fez? Leram e disseram, vamos fazer conforme está aí. Resgataram a harpa cristã, aleluia. Que na época era o livro dos salmos. Começaram a louvar de novo os hinos da harpa dentro da igreja.
Todos os ídolos que estavam lá dentro retiraram. Fizeram uma montanha na praça de Jerusalém e colocaram tudo e tocaram fogo. Altares foram derrubados. Olha aqui, presta atenção, irmão. Olha aqui, avivamento estranho. O povo de Israel foi de fato avivado. Não foi anjo que desceu. Não houve necessidade do corinho de forró. Apenas a leitura da palavra. Larga de bestagem, prega a palavra.